se convertem, que são luz, elas estão para iluminar, porque entre um e o outro existe essas pessoas que estão nesse meio, que ora vão para lá, ora vão para cá. De repente vão para dentro da igreja, mas não se comprometem. Se envolvem, mas não se comprometem, não vira luz. Tem muitas pessoas que vão também para os centros de banda, para outros lugares, e que se envolvem, mas também não se comprometem. Mas elas estão sempre transitando nessa linha, de indo para lá. Ora vão para o lado da luz, ora vão para o lado das trevas, dependendo da conveniência, né? Muitas vezes, estou na igreja, Deus precisa cuidar da minha saúde, eu vou lá para Deus orar. Sim. Aí eu preciso da sorte para ganhar um dinheiro, eu vou para lá. Exatamente. Então, ele transita em várias entidades. O que o Sidney está falando é uma coisa importante. Veja bem, pessoal, pensa bem comigo aqui, ó. Eu vou falar uma frase e vou explicar. Nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nosso inimigo. Por quê? Porque é o seguinte, quando o homem saiu, foi expulso do jardim do Éden, o caos tomou conta do planeta. O mal tomou conta do planeta. As trevas tomaram conta do planeta. E as trevas tomaram conta e ficaram no nosso planeta. O mal imperou tanto que Deus destruiu a primeira geração de seres humanos. Falei disso na primeira parte. As trevas imperaram. Ok, os seres humanos, os piores seres humanos não existem mais. Mas ainda continuam existem seres humanos pecadores. Ou seja, as trevas diminuíram, mas continuaram trevas. E o profeta Isaías vai dizer, o povo que andava em trevas viu grande luz. Não é isso? A gente não fala isso no Natal? Esse versículo é meio doido, eu vou explicar ele. Porque veja bem, dentro dessa fala, o mundo continua em trevas. Só que agora o mundo continua em trevas, mas os homens são mais abertos para aceitar a luz, mesmo que ela não tenha chegado ainda. Quem é a luz? Preste atenção. Qual foi a primeira coisa que aconteceu na existência do universo? Primeira coisa. Haja luz. Mas o sol só foi feito no quarto dia. Então quer dizer que não está falando de iluminação física. Que luz é essa? Glória a Deus. A glória de Deus. Então, antes de Deus criar o cosmos, a glória dele surgiu. Em outras palavras, a criação do universo e o nosso sistema solar e o nosso planeta, ele foi criado dentro da glória de Deus. E a glória de Deus sustentava o planeta. Quando o homem pecou e eles foram expulsos do jardim, a glória de Deus se afasta. O que sobra no mundo? Trevas e o mal. O homem fica milênios em trevas. Seres humanos horríveis, Deus destrói. Vem uma outra geração de seres humanos. Não são tão terríveis, mas são terríveis também. As trevas continuam. E o homem vai ficando em trevas. O homem vai vivendo em trevas. O homem vai vivendo em trevas. Até um dia, quem nasce? Jesus. Quem é Jesus? A luz. A glória de Deus visita o planeta outra vez. Eu sou a Luz. Ora, se ele é a luz, ele quis dizer o quê? Que o mundo estava escuro. Em outras palavras, as trevas estão aqui antes do bem. Nós estamos dando espaço para exatamente, nós é que estamos invadindo as trevas. A aula de Coríntios. Então nós somos mais inimigos das trevas do que as trevas nosso inimigo. Nós estamos invadindo um campo que foi tomado. E o Isaías complica bastante quando ele diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é que vivia em trevas?
Povo que vivia em trevas. Um homem que vivia em trevas. Viu, grande luz? É como se ele estivesse falando assim, o Alex. Nós estamos em trevas, mas vai chegar um dia que a gente vai ver a luz. A luz vai voltar. A glória de Deus vai voltar. E a glória de Deus vai voltar em Jesus Cristo. Aí os demônios falam: o que nós temos contigo, ó Filho de Deus? Vieste-nos atormentados o tempo, ou seja, a glória de Deus era tão grande em Jesus Cristo, que os demônios tiveram que recuar. Ou em outras palavras, o que o demônio fala para Jesus? Você veio tomar o que é nosso, não é certo isso. A gente já estava aqui, não é? Então, é o que você falou. Então, na verdade, hoje nós temos a luta entre o bem e o mal, porque uma época houve só o mal. O bem é o intromissor na história, é o intrometido. O bem é o intrometido. O bem é que veio fazer com que existe o bem e o mal. Ok? Dentro dessa perspectiva, a espiritualidade que era em trevas, ela entra em rota de colisão com a espiritualidade boa que era a luz. Então há esse choque de espiritualidades. Ok? E o ocultismo é a grande representatividade da espiritualidade do mal. Okay? Hoje, alguém olha para nós? Hoje chamamos essas coisas de ocultismo, que em seu sentido mais amplo se refere a qualquer coisa que seja desconhecida. A palavra ocultismo é moderna, viu, pessoal? Essa palavra ocultista, ela veio de 1840 para cá. Antes, não era ocultismo. Era magia, era espiritualidade, era magia, necromancia, cartomancia e tal. E se resume tudo no ocultismo, que é a palavra moderna. Continua, Zé. A palavra vem do latim occultus, que significa clandestino, oculto ou secreto. Algo oculto, secreto e sobrenatural ganha vida. Exemplos dessas práticas incluem magia negra, espiritismo e satanismo. Muito bem. A magia ou feitiçaria desempenhou um papel marcante na vida do Oriente Próximo. O ocultismo é caracterizado por ser um tipo de conhecimento sobrenatural e secreto que está além do conhecimento empírico. Então, uma bruxa muito comum, muito famosa no Oriente Médio, chamada Évora. Não é sugestivo. Évora viveu no século 3 depois de Cristo e ela era absolutamente reverenciada em todo o Oriente. Pessoas viajavam do mundo inteiro, inclusive o São Cipriano de Cartago. Quem já ouviu falar dele? Do meu livro, né? Tem. Você já leu? Não li não, mas eu já... Você conhece a história do São Cipriano, Sérgio? São Cipriano de Cartago foi o maior feiticeiro no século 3 e 4. O maior feiticeiro do século 3 e 4. Cartago fica no norte da África, ali, perto do Mediterrâneo. Agostinho também. Contemporâneo de Agostinho. Cipriano de Cartago, ele se rendeu para o ocultismo. A gente fala ocultismo porque é uma palavra moderna, mas ele se rendeu para a bruxaria. Ele tinha 14 anos. Ele era tão assim, Vânia, ele era tão do mal que ele matava as pessoas só com uma palavra. Satanás andava com ele. Ele escreveu um livro, o livro de capa preta, né? O livro de São Cipriano. Esse é o livro dos mais tenebrosos que tem na literatura espiritual. Lógico que o povo inventa algumas coisas, mas dizem que
lendo esse livro, a pessoa morre, se suicida, comete atrocidade, fica possessa, enfim. O Cipriano, quando ele tem 14, 15 anos, ele vai e viaja o mundo. Ele vai para o Egito, ele fica um tempo no Egito, ele vai para a Suméria, ele vai para a Babilônia. Ele percorre o mundo e quem influencia ele é uma mulher chamada Évora, a bruxa mais poderosa do Oriente Médio. Ele fica com ela, ele aprende com ela. Ele é um cara super temido. Vocês estudaram, leram sobre São Cipriano? Já. Um pouquinho. Assisto o restante. Tá. Acontece, Larissa, leva o seu guarda-costas, que ele se apaixonou perdidamente por uma cristã. Ele se apaixonou por uma cristã. Morreu de amores por uma cristã. E ele fez uma feitiçaria para ela se apaixonar por ele. E o demônio não conseguiu. E aí ele falou assim: se o próprio Satanás não consegue vencer uma cristã, então o Deus cristão é maior que Satanás. Ele abandonou a bruxaria e se converteu ao cristianismo. Ele é o único homem da história que foi bruxo e santo ao mesmo tempo. Por isso que ele é chamado São Cipriano. Como pode ser santo? Ele se do bruxo do mais alto escalão da feitiçaria, se transformou num santo, e santo mesmo, e outro, morreu martirizado. Ele não negou a fé dele. Ele se casou com ela. Mas muito cuidado com a vida pregressa dele, né? Não, com a vida ele abandonou tudo e tal. Muito cuidado com o que Aí quando você estuda a história do Cipriano, ele teve muitos embates com Lúcifer, foi uma coisa interessante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, então você tem na história pessoas assim, que se envolveram com o ocultismo de uma profundidade, e como se diz ali, ó, a magia ou feitiçaria, eu estou falando dele porque eu li aquele texto e me lembrei. A magia ou feitiçaria desempenhou um papel marcante na vida do Antigo Oriente Próximo. O ocultismo era caracterizado, então a Évora era a bruxa mais famosa, era a mais famosa que tinha. Viu só, a nível de curiosidade, estude sobre São Cipriano, leia lá sobre ele. Foi exilado, né? E depois. Sim, ele morreu martirizado. Ele não negou a sua fé. é um exemplo. Por isso que ele é o mesmo tempo. Lógico, isso aí é a história, né? Ele foi bruxo e santo na mesma história, né? Ele se tornou bispo, né? Se tornou bispo. Ele batalhava contra os apóstolos. Contra os apóstolos, ele falava que tinha que sofrer um martírio, penitência. Sim, exatamente. Como o Sidney falou, ele era contemporâneo de Agostinho de Hipona, Então, né? por ser contemporâneo, as histórias batem. Sim. Porque Agostinho foi terrível. Foi terrível, exatamente. O maniqueísmo. Sim, exatamente. Ok? Ser um tipo de conhecimento sobrenatural e secreto, que está além do conhecimento empírico, envolver a magia, a alquimia, a cabala, a astrologia, o espiritismo e a adivinhação, ter influências das religiões e filosofias orientais, como o yoga, o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, ser relacionado com o misticismo e o esoterismo, que é o que você falou, que você adorava as pedras, né? Por exemplo, tem um conto que é espiritual, que é a pedra filosofal. Agora é tudo, né? Não, mas nós queremos da pedra fundamental, né? Exatamente. Continuando. Em sua interação moderna, as práticas ocultas se concentram em aproveitar esses poderes ocultos e dobrar as leis da natureza para beneficiar a si mesmo. Preste atenção, quem busca o ocultismo busca dobrar as leis da natureza em favor de si, porque essa é a procura do ocultismo, resolver os meus anseios, nem que tem que se dobrar a natureza para mim. Uma cura, uma situação de relacionamento quebrado, desejo de poder, ou seja, eu dobro as leis da natureza para mim, e eu sei que o ocultismo pode fazer isso para mim. Essas práticas abrangem várias disciplinas, incluindo magia, espiritualidade, alquimia, astrologia e adivinhação, todas consideradas pseudociências hoje.
A magia era com o poder de alcançar algum resultado além das leis da casualidade natural, algo que de outra forma seria impossível. Você não vai conseguir. Voltando à saúde, a pessoa está morrendo. Quem faz muito disso são os indígenas, os pajés, né? A pessoa está doente à beira da morte, ou a pessoa está ferida, eles vão lá, buscam os deuses das matas, os deuses das florestas, e fazem os seus sortilégios, sopram fumaças. E eu tive vendo vocês lembram quando morreu aquele artista da Globo, afogado no rio, lá em... Isso, foi filmado no Velho Chico, né? Aquele artista que morreu afogado. Eu estava vendo uma entrevista, eu achei interessante. O personagem dele estava morrendo também. O personagem do artista. E um pajé de verdade trabalhou nesta cena, fazendo a pagelança, fumaça, pena, e fazendo as invocações e tal, né? Tem uma igreja lá em São Paulo, lá em Itaquera, que os adeptos ficam assim, é a mesma coisa, lá em Itaquera, é a mesma coisa, aquela pagelança que vai dar. Aí ele estava na cena, beleza, aí ele sobreviveu os espíritos e tal. Depois que ele morreu mesmo, o artista morreu, o mesmo pajé que fez a cena, ele viu que ele vai morrer mesmo em poucos dias. Pajé, ele, na fé ocultista das trevas, ele viu que a alma dele vai sair dele em pouco tempo. O demônio mostrou isso para ele. Ele não falou nada. Daí, ele não falou até mesmo uma questão de vou falar, vou assustar o cara. Se ele morrer, a polícia vai vir em cima de mim para ver se eu tive participação nisso. Exatamente. Isso, esse Montanhari. Como é que é? Montanhari. Esse mesmo. Mas eu quero dizer o seguinte: o que é a magia? É alcançar resultado além das leis da casualidade natural. Se a pessoa está doente para morrer, então o pajé vai vir fazer oração para mim. Chama o pajé, chama o pai de santo, chama a mãe de santo, chama o cartomante, chama a bruxa, chama a mãe Joana, essa é a proposta. E é interessante porque a espiritualidade para Deus, nós não procuramos Deus para resolver os nossos problemas da vida. A gente simplesmente procura Deus para resolver o nosso problema existencial. Eu tenho vazio na minha vida. Eu preciso de Deus. Eu preciso de alegria. Eu preciso de felicidade real. Eu preciso de viver melhor. Deus tem essa vida para mim. É diferente. Quem procura o ocultismo não quer mudar de vida. Ele quer resolver um problema. Né? Porque muitas vezes a ideia é resolver um problema que de causa natural não tem jeito. O mago deveria ter o poder de obrigar as forças da natureza a se curvarem à sua vontade, o que significava que ele era realmente capaz, até mesmo, de forçar os deuses a fazer a sua vontade. Então a ideia é o seguinte: eu procuro o intermediário. O intermediário é uma entidade qualquer, e eu sei que nessa entidade qualquer existe uma entidade acima dela. Então eu vou fazer as minhas preces para essa entidade, eu vou servir essa entidade, eu vou dar para essa entidade o que ela quer, que a gente fala de despacho, para ela mover a mão de quem está acima dela para me atender. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, eu tenho que forçar os deuses a fazer a minha vontade. Bom, eu vou parar aqui, porque aquilo ali já entra em outra questão.
Alguma pergunta? São 15 para meio-dia. Sim. Por favor. Nos enriqueça. Quando nós estávamos construindo a igreja lá no Papar, lá, e a vizinha nossa frontal era uma macumeira. Né? Inclusive, quando estava construindo lá, nós encontramos as coisas Oferendas e tal. Enterradas no chão. Aí passou-se muitos tempos, aí ela falou com os irmãos da igreja lá, tinha uma vizinha, que ia invocar Satanás lá, que veio dar 6 meses para aquela igreja nossa fechar, né? Aí ela veio falar para nós lá no casa, né? Veio com medo, né? Eu falei, não, já acabou para vocês, então fala para ela que agora eu vou dar 6 meses para ele sair da casa dele. Agora vai dar em oração, né? E daí passou 6 meses, ele veio com a zereta. Passou, belezinha, foi, saiu. Aí depois de muito tempo nós encontramos ela, a mulher, minha esposa. Daí a gente perguntou para ela por que ela vendeu, não, por que sentido que ela saiu lá? Ela falou, não, é porque cada vez que você ia fazer culto lá, o demônio manifestava na minha fidelidade. Certo. Aí depois ela começou a pedir oração para nós, de oração, estava muito doente. Então veja que existe mesmo. Sim, isso é fato. Isso é fato. Gente, a espiritualidade e o ocultismo, ele existe tão real quanto o ar que a gente respira. Só que a gente tem que ter sabedoria para como viver com Deus, para que essas forças do mal não nos alcancem mesmo, não vai nos alcançar. A luz é maior do que as trevas. Por isso que nós invadimos o sistema e nós temos autoridade sobre as trevas. As trevas não podem com a luz. As trevas, elas sempre recuam quando a luz está brilhando na sua força. Então, nós temos que entender, fazendo esse curso, o ocultismo, quais são a sua história, como que ele existe, por que ele existe, por que as pessoas buscam ele e como que as pessoas saem dele. Isso é o mais importante. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Alguns irmãos não estão presentes hoje.